Vamos lá, prova de número 35, importante, né? Você viu aí que prova legal? Olha, Não, o que foi? Por que você tá achando não? É claro que foi, é legal para tu. Não, não, legal mesmo. Uma prova muito interessante, porque agora a VUNESP começa, nesse ano de 2011, a sinalizar uma certa semelhança, um certo alinhamento com as questões da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Interessante, né? Porque a própria FCC demonstrou também uma certa afinidade com textos literários, textos poéticos. E a inserção de textos literários nas provas de concurso na área de língua portuguesa, olha, tem dado trabalho a muita gente. Mas por que isso? Porque as pessoas precisam interpretar o texto. Não é mais aquela questão de compreensão, de intelecção, de você olhar a informação no texto, comparar e acabou-se. Não é só isso. É exatamente naquele contexto de você ficar comparando a informação, mas acima de tudo, analisando as entrelinhas. Essas mesmas entrelinhas que ocorrem nos textos, para que você possa ver toda a diferença pretendida aí. Cuidado com esse negócio, hein? Vamos lá, continuando, acompanhe. Texto legal, muito legal, olha só. Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, você tem aí só fera, né? E detalhe, de uma geração modernista, extremamente assim, intimista, a prosa, né? A poesia extremamente intimista, com traços simbolistas, muito legais. Meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Desfolha-se por quem? Para quem se perfuma? O meu amor não tem importância nenhuma. Olha só. Aqui, logicamente, olha o que ele coloca. Veja, o que ele pergunta claramente aí. Os poemas tematizam. Então ele quer saber o tema disso, né? Como assim? O tema de cada um deles. A ausência do amor, a falta de sentido de amor. O que você acha? Olha só. A falta de sentido do amor, a altivez do amor, o sentido do amor. Vamos lá. Se ele diz que o amor, gente, não tem importância nenhuma, olha só. Meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Desfolhe-se e tal. Percebeu? Ela reforça isso. Meu amor não tem importância nenhuma. O meu amor não tem importância nenhuma. E aí? Nessas letras aqui. A ausência do amor? Não. Existe o amor? Existe. Tá, mas e aí? Ele possui o sentido? Não. Então, é falta de sentido. Não há sentido, não há importância alguma. Se diz que não há importância alguma, claro, não é o sentido do amor, e sim o grau de importância que ele deixou de ter. Certo? Então tá aí, a falta de sentido do amor, esse é o primeiro ponto. Tá. E no próximo, vamos dar uma olhada aí. O texto de Drummond agora, né? Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Olha só, o medo do pai, do filho, dos grandes sertões, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, dos soldados, o medo das mães, das igrejas, de tudo, tá vendo aqui? Então ele está comparando, o medo sobre os túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Interessante, né? Medo de tudo. E aí? A opressão social que leva ao medo. A opressão, olha, falta de sentido, já pegamos o primeiro. A opressão social que leva ao medo. E aí? Só tem esses dois, né? Claro, então o próprio texto do Drummond já está respondido aí. Mas a opressão social, Marcelo, onde é que eu posso ver essa questão da opressão social dentro do texto especificamente? Em que parte do texto ele começa a ver essa coisa? Gente, ó, Drummond, claro, né? Ele vivenciou vários estágios, ó. Não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Ele já começa a falar dos túneis e tudo mais, né? Cantaremos o medo que se esteriliza os abraços, nos cantares o ódio porque não existe. Olha só, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro, o medo dos sertões, dos mares, desertos. É interessante, aqui é realmente muito difícil, né? Para o candidato conseguir perceber essa questão da opressão social, porque ele fala o medo dos soldados, está aqui, né? Indireto, porque você tem que se lembrar, gente, nessa época da ditadura, essas pessoas não podiam ser muito claras em relação aos textos, né? É claro, não podiam ser evidentes. O medo dos soldados, dos ditadores, está vendo aqui? O medo dos soldados. Cantaremos o medo dos ditadores. Então, dos democratas, dos supostos democratas que ele coloca aqui. Percebeu? Depois da morte e tal. Então, ele está colocando realmente a questão da opressão. Agora eu concordo, né? Marcelo, você há de convir que aqui, bicho, é pau. O cara identificar, imaginar que isso aí é medo de opressão. Porque ele fala medo da morte. Gente, ele tem medo, assim, né? Ele fala aqui, ó, o medo das igrejas, o medo disso, o medo de depois da morte. Então, o medo da morte e o medo de depois da morte. Tá vendo aqui? Então, de alguma forma, as duas coisas. Então, ele pode cantar o medo da morte. O tema é o medo da morte.
Será que o tema é esse? Não. A negação do amor? Não. A libertação social? Veja, você vai por eliminação, né? Libertação social não é isso. Negação do amor? Não. Então, o medo da morte, muita gente marcaria isso aqui. Mas pela ausência do amor no primeiro, aí já está por eliminação. Está vendo aqui? 2 absurdos que se contrapõem. O candidato iria ter que escolher pelo menos um que parecesse ser menos absurdo em relação a isso, né? Nessa questão aí, realmente a banca viajou assim. Professor, alô, terra para mais, terra para mais, não. Professor, cá tá em órbita, né, velho? Já não tem mais nada. Impressionante, olha só. Claro que aí ele fala da opressão, ele fala de soldados ditadores, mas ele também fala sobre o medo da morte. Então, tematizar o medo da morte poderia ser um dos aspectos. Mas assim, a questão não foi muito clara, realmente não foi fácil e não foi claro, o que é pior, né? Não foi bem elaborado. Porque tentou metaforizar um pouco a questão do tema abordado aí, mas de forma muito obscura, né? Realmente não deu aquela coisa para dar indicativos temáticos para o candidato, para o leitor. Muito esquisita aí, questão mal elaborada. Vamos lá, continuando. Bom, uma boa questão da banca em termos de ter utilizado os textos e tal, ter identificado os temas, mas indicado a opressão que leva ao medo como o tema é correto, mas para o candidato inferir isso aí, desse contexto em que está analisando, o cabo tem que ser muito ninja mesmo, né? Ou então, estudante de letras. Vamos lá. Terceiro e último texto. Ó. Quando, líder, vier o nosso outono com o inverno que há nele, reservemos um pensamento e tal, tá aqui, ó. Então, nesse contexto aqui, lógico, só nos resta, vamos voltar para cá então agora, né? Pelo menos nesse contexto aí. Os poemas tematizam, respectivamente, já vimos que não, já cortamos isso aí. A resposta certa, lógico, é a B de bola, né? A valorização do momento presente. Marcelo, e onde é que está o presente aqui em relação ao texto? Vamos puxar para cá. Olha só. Quando vier o nosso outono, então é o momento para a vida futura, primavera de outrem, nem para o estio, verão, de que somos mortos, senão o que fica do que passa. O amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. Marcelo, onde é, pelo amor de Deus, que ele está valorizando aí o tempo presente? Diga aí. Gente, ó, quando vier o nosso outono, ou seja, quando as folhas caindo, o outono é uma palavra muito usada na poesia para representar a morte, tá? Então é muito comum na linguagem poética o outono representar a morte e tal, porque as folhas caem, as árvores parecem mortas, percebeu? Aquela coisa, né? A velhice e a morte, tá? Muito comum, a velhice e a morte no outono de nossas existências, não é? Com o inverno que há nele, ou seja, com a tristeza, com o sombrio e tal, não é isso? Com a dor. Reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio de quem somos mortos, ou seja, o verão mesmo, né? Senão para o que fica do que passa, o amarelo atual de que as folhas vivem e as tornam diferentes. Para o cara perceber o presente aqui também está super metafórico. Essa primeira questão muito boa, potencialmente boa, mas com um nível elevadíssimo para um candidato de concurso público que não é especialista em letras, tá? Que não é realmente, não teve formação literária, formação em letras aí fica realmente complicado. Admito, reconheço, questão pesadíssima, questão muito chata, certo? Ok, questão 1, portanto, resposta certa, letra B de bola. Vamos para a próxima. De uma rosa de espuma. No texto 1, verso 4, a expressão de espuma assume valor o quê? E aí, gente? Olha só, o peso de uma rosa de espuma, o que você acha? Valor pronominal, preposicional, adverbial, adjetival, nominal. Gente, rosa é substantivo. De espuma é uma locução adjetiva, é um elemento determinante, especificador. Se é locução adjetiva, claro, tem que ter valor adjetival, é óbvio, né? Certo? Nesse valor aqui, locução adjetiva, claro, o ponto é claríssimo aí, nenhum problema. De uma rosa de espuma, o ponto-chave, letra D de dado. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 3. Os termos que aparecem em destaque no texto 3 devem ser classificados correta e respectivamente como? Vamos lá. Termos em destaque. Olha só. Quando, Lídia, vier o nosso outono com o inverno que há nele, este O de o inverno aqui, artigo, né? O inverno que há nele, esse O aqui, artigo, tranquilo, artigo definido. Com o inverno que há nele, aqui você vê claramente o emprego do artigo,
que é de outrem. Outrem, pronome, né? É uma forma pronominal, claro. Se não para o que fica, se não para aquele que fica. Não se esqueça de que OA, OSAs, antes de que, tem função pronominal, tá? Então a resposta certa, claro, letra A, né? Você tem artigo, pronome e pronome. No primeiro momento aí, claro, você tem um pronome indefinido, outrem, não é? E este O aqui, pronome demonstrativo, tá? Vamos aí, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pelo menos na sua anotação, vamos fazer isso aqui. Vamos mesclar tudo agora, vamos fazer a experiência dos três, né? Este O aqui, claro, voltando para cá. Beleza? Aperta aqui, rapaz. Ó, este O aqui, lógico, né? Tem a função de artigo. Mas por que artigo? Gente, ele é artigo, logicamente, porque ele se refere ao inverno, né? Ele determina a palavra inverno. Outrem é um pronome indefinido, tá? Pronome indefinido. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Não, bicho, volta pra cá, cara. Pronto. Beleza. Pronome indefinido. Tá vendo aqui? Pronome indefinido, tá? E este O aqui, claramente, né? Para, ó, se não para o que fica, se não para aquele que fica. Percebeu? Aqui, ó. Certo? Então não esqueça, OA, OSAs, antes de que, claramente você vê aqui, ó. OA, OSAs, antes de que, pronome demonstrativo, tá? São as classificações desses pronomes aqui, olha? Então, questão 3, portanto, resposta certa, letra A. Beleza? 4. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. A forma verbal esteriliza pode ser substituída sem prejuízo do sentido do texto por. E aí, gente? O medo esteriliza os abraços. O que você acha? Adiciona? Acrescenta? Não. Purifica? Opa! Esterilizar, teoricamente, poderia ser purificar. Poderia, teoricamente sim. Mas nesse contexto especificamente aqui, cantaremos o medo. O medo esteriliza os abraços, torna os abraços estéreis. Será que o medo purifica o abraço? É esse o sentido real do poema, gente? Percebeu? Esterilizar pode ser purificar, tornar puro, teoricamente sim, né? Mas contextualmente, esterilizar está no sentido de neutralizar, tornar neutro, estéril. Percebeu? Ou seja, é o medo, gente, não é outra coisa. Estimula, incorpora, a gente já sabe que não. Muito cuidado com esse contexto aí, hein? Cuidado mesmo. A gente já sabe que purificar não é sinônimo contextual aqui, é sinônimo literal, pé da letra. Joia? Vamos avançar. Questão 5. Com o inverno que há nele, reservemos, transpondo-se, olha só, com o inverno que há nele, reservemos. Transpondo-se, reservemos para a segunda pessoa do singular, lembrando, reservemos nós. Se eu tenho nós aqui, eu tenho a primeira pessoa do plural. Reservemos nós, beleza. Segunda do singular, gente, tu, né? Tu, tá? A frase correta é, e agora? Com o inverno que há nele, reservais, reserves e tal, o que você acha aí? Pessoal, reservemos aqui, claro, imperativo afirmativo. Veja, forma de imperativo, gente. Como é que é a forma imperativa aí? Como é que fica? O que é que a gente vai lembrar? Imperativo afirmativo, pessoal. O imperativo afirmativo, já sabe, né? No tu e no vós. Ele colocou o tu aí, não foi por acaso, você sabe. Já estudamos aí o tu e o vós no imperativo afirmativo em outras ocasiões e você viu, são os mais abordados em prova, né? Nas formas imperativas. Como é que eu monto o imperativo afirmativo, tu e vós? Presente do indicativo sem o S. Lembram? Presente do indicativo sem S. Se eu disser, por exemplo, reservar, eu reservo, tu reservas. Se é tu reservas, tira o S. Reserva, tu. Confira aí. Então, na letra A, ó, com o inverno que há nele, reservais, reserves. Resposta certa, letra E. Claro, reserva, tu. Aqui é tu, segunda pessoa do singular. Reservai vós. Aqui, imperativo afirmativo do verbo reservar, mas segunda pessoa do plural. Ele quer do singular, quer o tu. Ele não quer o vós. Percebeu? Resposta certa da questão 5. Portanto, letra E, imperativo afirmativo. Não esqueça.
tu e vós vem do presente do indicativo sem S. Você vai para o presente do indicativo, tira o S e aí tá tudo tranquilinho. Beleza? É isso aí. Próxima aula a gente continua. Até lá.